Paulo. Agora é a Paula. Bom, então, eu antes de mais nada agradeço ao Valdemar o convite para estar aqui e agradeço também a disponibilidade de cedência deste espaço para este encontro. E eu já conheço o Valdemar Cruz e as suas incursões na arquitetura há muitos anos, é um tema que lhe interessa substancialmente e que acompanha com muito interesse e com muito cuidado. O caso deste livro, que eu vi com bastante atenção, é um livro, em primeiro lugar, é um livro importante precisamente para mostrar uma parte importante da história da arquitetura portuguesa às pessoas que não têm formação de arquitetura, como o Valdemar acabou de dizer, mas também porque integra dentro do livro a descrição ou a investigação que o Valdemar fez, mas também as entrevistas e os textos das pessoas que são especialistas nas obras quando os autores já leram. As entrevistas, devo dizer que, embora já não fossem novas, porque a maior parte das obras são obras muito conhecidas, que já são muito publicadas e os autores muito entrevistados, mas as entrevistas aqui têm alguma coisa de comovente. Especialmente nas obras, enfim, mais pertinentes, mais importantes e que representam uma mudança na história da arquitetura portuguesa e também na história do país, porque eu, fazendo uma pré-avaliação do que está aqui representado nestas 16 obras, verifiquei que em 16 obras, 11 obras são edifícios de uso público, 10 obras são anteriores ao 25 de Abril, só 4 obras é que são posteriores ao 25 de Abril e uma delas é na Bélgica. Isto quer dizer que a maior parte dos inquiridos, que também constituem um universo específico, porque é um universo que o Valdemar escolheu de pessoas que estão no exercício da profissão e que já têm mais de 50 anos, ou de alguns mais novos que são ou historiadores ou académicos ou curadores. E, portanto, o universo destas pessoas que fazem as suas escolhas, e eu estou também incluída nesse universo, são pessoas para quem algumas obras que estão aqui citadas são obras fundamentais e fundadoras daquilo que é a nossa formação. Mas há uma coisa muito interessante que é, entre 1956 e 74, eu diria até 70, há 6 obras ou 7 fundamentais da história da arquitetura portuguesa. E todas elas têm uma história muito particular, que é explicada pelos seus autores quando estão vivos e pelos seus estudiosos quando eles já não são vivos, mas que têm uma coisa curiosa. Primeiro, são obras públicas, ou obras de caráter público, à exceção do Bloco das Águas Livres e da Garagem do Comércio e do Porto, que apesar de tudo é um edifício urbano, os dois são edifícios urbanos de extrema importância, mas todos os outros são encomendas do Estado. E isso também representa que uma parte fundamental da nossa arquitetura que fez a mudança e que fez a mudança do Estado Novo e do país foi feita por obras de arquitetura modernistas, de arquitetos muito jovens. Não era só o Acha, que tinha 26 anos, o Cisa também tinha 26 anos nestas duas obras. O Bartolomeu e o Teutónio também tinham 26 anos, ou 27 ou 25, quando fizeram o prédio das Águas Livres. E, portanto, há uma quantidade de energia colocada nestas obras que eu penso que advêm muito da formação e do papel importantíssimo que tiveram Keilo do Amaral e Carlos Ramos em Portugal nesta altura. E, portanto, isso implicou que eu acho que o modernismo foi-se fazendo com poucos exemplos, mas os exemplos que há são de fundamental importância, porque significam também uma atitude na arquitetura que é uma atitude combativa, uma atitude política e uma atitude transformadora no país. E disso é exemplo também outros edifícios que não são do Estado, mas que são
obviamente, edifícios fundadores da história da arquitetura portuguesa, como seja a Fundação Carlos de Gulbenkian ou, por exemplo, a Pousada do Boro e a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, embora a Pousada do Boro seja mais recente. Mas a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, agora particularizando uma ou duas obras, tem este papel importantíssimo, que é o de aproveitar primeiro é feita por um grupo de arquitetos, ou pelo menos por Nuno Teotónio Pereira, que estava ligado aos arquitetos progressistas, ao grupo de arquitetos católicos progressistas, e portanto tinha uma ideia e uma consciência muito grande do que era preciso fazer na transformação das igrejas e dos espaços litúrgicos e como é que eles deveriam ser interventivos, mas aqui há realmente uma coisa muito importante, que é o papel que este edifício teve na cidade. Portanto, além da qualidade da arquitetura destes edifícios, todos eles, estes citados até 1974, é a importância que eles tiveram na transformação do país e mesmo na visão política do país, que muitos referem também nas suas entrevistas, tem a ver com o inquérito. Há uma ligação ao inquérito da arquitetura portuguesa que foi feito na altura, no mesmo período de tempo, mas eu acho que fundamentalmente são a vontade dos arquitetos portugueses de fazer a mudança. E a mudança faz-se consoante o programa. Portanto, se é um edifício religioso, faz-se estudando o que é que se pode transformar, como é que uma igreja pode ser outra coisa, como é que uma igreja pode acrescentar à cidade, como é que pode ser um percurso em vez de um espaço fechado. E todas as outras, a Casa de Chá da Boa Nova e a Piscina das Marés, é uma relação imensa com a paisagem, uma coisa que já existia noutros projetos, nomeadamente em 2 ou 3 obras do Raulino, uma delas está aqui citada, mas quer dizer, o Raulino aparece aqui com uma figura romântica, uma coisa que foi repescada um pouco à história, porque o fundamental que está aqui no livro é de facto a importância do modernismo e do ensino da arquitetura e da ação da arquitetura na história da arquitetura portuguesa e na ação política que a arquitetura tem. E isso é uma coisa que eu acho que hoje desapareceu. E com muita pena, porque de facto os arquitetos primeiro deixaram, como tu dizes, de ter a oportunidade de fazer as obras com uma idade tão pouca, sendo uns jovens acabados de licenciar. Um pormenor é que, de facto, o Nuno Teotónio Pereira era da família de um dos administradores da Fidelidade e, portanto, foi assim uma coisa mais ou menos natural. Mas todos os outros foram, de uma forma ou de outra, tiveram... o CISA trabalhava com o Távora nessa altura, que o deixou ter esta possibilidade de fazer este edifício. Mas coisas como essa, ou coisas como, por exemplo, a Pousada do Boro, que foi digamos, um manifesto de como se pode intervir no património de outra forma que não a forma tradicional de recuperação pura e simples, como é que se pode intervir num edifício que é um mosteiro, transformá-lo numa pousada, fazendo algumas opções de arquitetura que são bastante específicas deste projeto e que o Souto Moura descreve muito bem na sua entrevista. E depois começam as dificuldades a partir daí, quer dizer, as dificuldades que são ditas pelos arquitetos, tirando, eu vou excluir daqui a Faculdade de Arquitetura de Tournai, porque é uma obra na Bélgica e que, enfim, não está dentro, foi escolhida, mas não está dentro desta leitura que eu fiz. Todas as outras começam com problemas, porque já não é possível fazer concursos, já não há ajustes diretos, já não é por mérito, já não é por isto e por aquilo, e portanto as dificuldades acentuam-se. E por isso é que eu acho que não há obras nesta lista, só há 4 obras, neste caso 3, tirando a da Bélgica, 3 obras a seguir do século XXI. E isso é uma coisa que nos faz pensar como é que nós, mesmo tendo uma lista de proponentes da minha idade ou superior, que já têm uma certa idade e, portanto, já estão, enfim, com os exemplos bastante identificados, como é que nós não temos mais obras nesta lista de 16, ou de calharam ser 16, mas podiam ser mais, que sejam mais recentes e que sejam construídas há pouco tempo. Eu acho que eu retiro daqui uma conclusão
enfim, que é uma conclusão discutível e com certeza contestável, mas eu acho que mudou-se o papel do Estado. O Estado passou a ser uma entidade contratante sem interesses de qualidade, de afirmação, de mudança. Mudaram-se as condições de trabalho e, portanto, as condições de trabalho passaram a não ter o tempo que demorou a fazer a Piscina das Marés ou que demorou a fazer a Pousada do Bouro. Não têm o tempo necessário a que se reflita sobre elas. Há aqui algumas obras que foram as obras da vida dos arquitetos, como por exemplo, a barragem de Picote ou até, como diz o Souto Moura, o Estádio de Braga. Ele diz que é uma obra fundamental, talvez a obra mais importante da vida dele, e é verdade, quer dizer, eu também concordo, mas quer dizer, deixou de haver esta importância dada ao arquiteto neste processo. E, portanto, o arquiteto passou a ser outra coisa que não um arquiteto autor, a quem se pede um exercício de investigação e de proposta e de mudança das condições do país e das condições da arquitetura. E por isso é que nós temos estes exemplos tão registados e tão firmados na nossa memória. É porque eles fazem parte daquilo que nós achamos que é a verdadeira função da arquitetura. É onde a arquitetura faz a diferença. É neste processo, que é um processo também com o cliente. Se o cliente é o Estado ou o privado, também tem que ser um cliente que perceba o que é que está ali em causa. E por isso é que é muito interessante também, por exemplo, na história da garagem do comércio do Porto, a relação com o cliente e a forma como nos anos 30 se fazia de um modo diferente. Um arquiteto era era capaz de fazer múltiplas arquiteturas de várias naturezas no mesmo espaço, na mesma praça. Uma garagem do comércio do Porto, o edifício do Hotel Infante Sagres. E o Hotel Infante Sagres, tudo a 3 passos. E o edifício do comércio do Porto. E o edifício do comércio do Porto, tudo na mesma altura, na mesma época, com uma diferença de 10 anos. As duas coincidentes, a garagem do comércio do Porto e o edifício do comércio do Porto, foram feitos na mesma altura, na mesma época, portanto, o mesmo arquiteto desenhar de modos completamente diferentes. E por isso é muito interessante perceber isto, e o que eu acho que hoje em dia acontece é que há uma dificuldade e uma falta de perspicácia e de visão de que a arquitetura transforma a história dos países e transforma o modo de vida e a leitura que as pessoas fazem das cidades, das paisagens, do modo como se mudam as formas de viver, e portanto isso deixou de ser importante e hoje estamos numa coisa diferente. Não digo que é mais ou menos, enfim, difícil, é mais difícil certamente, não quer dizer que anteriormente fosse fácil, mas não há nenhuma leitura de mérito, nem nenhuma leitura de observação do que é que o projeto precisa. Se precisa de mais tempo, se precisa de mais dinheiro, ou se precisa de mais investimento ou de mais investigação. Portanto, o que interessa é resolver um programa rápido, eficaz, e se a obra for boa ou má, não importa muito. Por isso é que eu muitas vezes, digo que as obras sustentáveis têm que ser, sobretudo, duráveis também. Têm que ser obras que são feitas num tempo e que duram 100 ou 150 anos à frente, ou 200 à frente do seu tempo. E, portanto, todas estas obras que aqui estão, algumas eu conheço muito bem, como o edifício das Águas Livres, onde eu fico em Lisboa, tenho a felicidade de ficar quando vou a Lisboa, porque tenho uma pessoa amiga que vive lá. E, portanto, eu conheço aquele edifício como a palma das minhas mãos. E ainda hoje acontece uma coisa, que é cada vez que lá vou descubro um pormenor novo. Ou um candeeiro novo que ainda não tinha visto. Ou um puxador de porta que eu não tinha. Ou um corrimão. E, portanto, tudo isto é uma forma de fazer que deixou de existir. E não é por serem edifícios de luxo, não eram a maior parte deles. O próprio edifício das Águas Livres não era um edifício de luxo. O próprio Bartolomeu explica isso, não é? Era um edifício que foi pensado com as áreas e com as características de um edifício de habitação a custo, enfim, social, mas com uma construção de qualidade, que é a diferença. E, portanto, as áreas são pequenas, os trajetos são em galeria, não há escadas, a não ser as escadas de serviço nas pontas, que são escadas ao ar livre, e, portanto, tudo o resto
é investimento na qualidade, porque a fidelidade também queria construir património, e património que tivesse valor. Eles faziam questão de ter, para segurar os segurados, faziam questão de ter património com qualidade e que tivesse valor e que fosse valor acrescentado. E, portanto, isto é uma postura dos clientes também muito importante. E eu acho que este livro, a mim, fez-me pensar muito sobre, e por isso agradeço ao Valdemar esta oportunidade, porque fez-me pensar muito sobre o que é a arquitetura, para que é que ela serve e, sobretudo, onde é que ela importa, onde é que ela mexe efetivamente. E as entrevistas pessoais a estes arquitetos, quase todos já mais velhos e que têm uma experiência muito, muito importante, todos eles tocam de alguma maneira neste ponto, que é a importância de ter um bom cliente e ter a possibilidade de conseguir levar a água ao seu moinho, no sentido em que a persistência, a dedicação, as noites sem dormir, os colegas irem todos trabalhar para o sítio. Há uma descrição de Souto Moura que parece que está a descrever a construção de Brasília. Mudam-se todos para lá, vão lá 2 vezes por dia, etc. Portanto, há uma certa intensidade no caminho do projeto que é muito importante para nós arquitetos que fazemos arquitetura e que está paulatinamente a desaparecer. E daí, talvez, não sei, a minha explicação de que haja muito poucas obras do século XXI nesta lista, em relação às outras, claro. E que não quer dizer que não as haja, e que não as haja grandes e caras, mas com esta importância e com este significado, com certeza que há algumas, o Arquipélago é um exemplo disso, e há mais, mas não vieram para aqui, mas há uma mudança. Outra coisa também, já agora, é muito interessante também no livro, é que esta escolha da fotografia ser feita toda pela mesma fotógrafa é muito interessante, porque é o mesmo olhar, ou melhor, é a mesma visão profissional de uma fotógrafa a ver os vários tipos de arquitetura que se foram fazendo nestas escolhas e a registar da forma que entendeu mais pertinente para a obra em causa. Isso é muito interessante também perceber, e depois até gostava de que a Inês dissesse alguma coisa sobre isso, se for possível, acho que sim. Falar. Mas pronto, eu podia continuar por aqui fora, mas acho que para já agora ia dar a palavra ao... Antes disso eu queria só... Sim. Não é corrigir, mas só acrescentar. Tem a ver com as escolhas, que tu falaste aqui da questão da idade das pessoas que escolheram. Eu tive a preocupação, e a lista está no final, a lista de todas as pessoas que participaram nas escolhas, eu tive a preocupação, uma grande preocupação, de ter uma grande diversidade de género, geográfica e etária. Portanto, nas escolhas também participaram pessoas, arquitetos ou arquitetas, com os 30 e tal anos e 40 anos, não apenas a partir dos 50 anos. Ainda só sobre... Pronto, isto depois pode levar-nos a uma outra questão, que é, ainda assim, depois verificar a fraca representatividade das mulheres no conjunto das obras que acabaram por ser selecionadas. Embora também nessa lista final, em que estão elencadas todas as obras que foram nomeadas, aparecem várias obras de mulheres arquitetas e aparecem várias obras de mulheres ou homens arquitetos bastante mais jovens do que portanto, a pessoa mais nova que aqui está é uma mulher, que é Cristina Guedes, que faz o Arquipélago nos Açores, mas que aparece aqui não como arquiteta em trabalho individual, mas é um gabinete. Pode ser que ela é a patroa, não é? Mas pronto, mas é um gabinete. E depois só queria acrescentar, relativamente ao Bloco das Águas Livres, sim, eu fui impreciso quando disse que era uma coisa de luxo, mas, no entanto, há um outro aspecto que eu gostava muito de realçar, é provavelmente um dos edifícios, à época, e não sei se ainda hoje, onde está concentrada mais obra artística
no interior do edifício de vários pintores que foram convocados para intervirem no edifício e darem o seu contributo para aquele edifício.